certo? Da direita mais tosca. Obviamente, muito preocupado com o Brasil. O Carlos Almeida, Beluso, pergunta, tem ouvido muita gente falar em estagflação. Ele quer saber se esse termo existe e se a situação do Brasil agora seria essa, de uma estagflação. Olha, Carlos, eu acabei de escrever com o Gabriel, saiu nessa edição, um artigo sobre inflação, né, para tentar analisar, avaliar a inflação nesse momento, né? Claramente, essa inflação decorre, como está dito, nós tentamos explicar, não gosto de dizer como está dito, porque ninguém diz as coisas definitivamente, como nós tentamos explicar no nosso artigo, que parece, tudo indica, pela etiologia dos movimentos que são observáveis, que são choques de oferta, decorrentes da saída da pandemia, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma manchete do jornal Valor, em que ela fala do problema do congestionamento dos portos, da falta de contêineres, dos navios que também estão, de repente, emerge assim, e a resposta dos setores envolvidos nessa recuperação não é simétrica, é desigual, né? E frequentemente essas recuperações. Vou fazer uma recomendação aos meus amigos ou inimigos economistas que estudem um pouco de história. Não faz mal para a saúde. Por quê? Porque a recuperação da Segunda Guerra Mundial, a reconversão, aliás, nos Estados Unidos, na Europa, foi a tentativa de recuperação daquilo que estava destruído, em boa medida, também suscitou um choque inflacionário nos Estados Unidos, na França, na Itália, etc., etc., aonde você quiser, né? Então, essa expressão estagflação, ela tem que ver com outra coisa, com o fenômeno do choque aliás, não é bem com outra coisa, mas um pouco distinta, que é o choque do petróleo em 73. Aí você teve, na verdade, uma disseminação da inflação que perdurou durante todos os anos 70, né? Que só veio a capotar em 79, quando o meu conhecido presidente do Banco Central, Paul Volcker, eu fiquei conhecido que eu negociei a dívida brasileira, Paul Volcker deu um choque de juros, né? E aí derrubou todo mundo, inclusive nos deixou 10 anos com as calças na mão, né? O Brasil na crise da dívida externa. Mas então, a natureza, tudo indica que as pessoas estão começando a se dar conta que a natureza dessa inflação não é a mesma que, na verdade, estava na compreensão, na bissetriz dos bancos centrais com a política de metas de inflação. E a política de metas de inflação, ela estava amparada numa situação muito peculiar, né? E que as pessoas não viam, que é o seguinte: a inflação mundial caiu sobretudo nos anos 90, que foi a chamada grande moderação. O que aconteceu? O tal de John Taylor, que eu gostava do Robert Taylor, o John Taylor não gosto. O tal de John Taylor acha que foi por causa dos méritos da política de metas. Mas há opiniões mais consistentes, como do Cláudio Borio, que é o economista-chefe do Departamento Monetário do Banco de Compensações Internacionais, que é uma espécie assim de ambiente onde os bancos trocam impressões, etc., é muito importante. O Borio diz o seguinte: precisa entender que a inflação, a queda da inflação nos anos 90 foi generalizada e deve ser atribuída, em boa medida, à presença da China como produtora de manufaturas. Se você toma cuidado e vai olhar o desempenho dos preços através de um simples gráfico, uma curva, nos anos 90 até o período recente, você vai ver que as manufaturas chinesas derrubaram a inflação. Derrubaram. Vocês sabem que as transações com manufaturas
representam 60% do comércio mundial. Não é isso, Gabriel? 60%. Muito bem. Então, essa são as transações preferenciais dentro da economia mundial. E o peso do preço das manufaturas pesa muito na configuração da inflação global, né? Então, o que aconteceu? Foi o movimento da economia, né, através da industrialização chinesa e da estratégia chinesa de aumentar sempre as suas exportações para sustentar o seu modelo de crescimento, né? Isso fez com que as manufaturas ficassem mais baratas. E quem foi à China? Eu uma vez fui à China, fui olhar uma fábrica de televisores, da LG, eu acho que chama, né? É impressionante a escala, que eles apostaram na escala. Então, eles produzem em grande escala e muito barato, né? Muito barato. Agora eles estão com problemas de energia, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa olhar essa inflação agora através de um olhar diferente daquele que a teoria convencional está habituada. Não, então são as expectativas, metas de inflação. Não, é um choque de oferta. São 4, nós escrevemos, são 4 choques de oferta. É o câmbio, sobre o qual nós não temos controle. Eu vi o Paulo Guedes falando agora que o câmbio desvalorizado é bom para ele, é bom mesmo. Se nós tivéssemos capacidade olha só, de exportação de manufaturados, porque para as commodities o câmbio tem pouca importância, né? Para os manufaturados tem. Agora, veja o seguinte, nós temos uma participação da indústria no país de 11% do PIB. Então, o câmbio, a desvalorização cambial, ela causa mais danos do que benefícios. Porque é o seguinte, se a economia, digamos, começa a se recuperar e você aumenta a produção manufatureira local, das fábricas locais, você tem que importar peças, componentes, etc, etc. E isso, a desvalorização cambial, afeta os custos das empresas. Aliás, sempre ela afeta. Só que, quando você tem um sistema industrial mais fortalecido, isso pode estimular suas exportações também. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, o encontro de contas é negativo para nós. O professor Wilson Cano, meu grande amigo, antes de morrer, escreveu um artigo importante sobre a penetração das importações na indústria brasileira. E foi um aumento expressivo, que, na verdade, deixa a nossa economia muito vulnerável a variações cambiais, né? Isso é uma coisa difícil de você... No governo Lula, meu amigo Lula, né? Ele, na verdade, hesitou muito em ajustar o câmbio, porque ele estava olhando o consumo das famílias, que fundamentalmente nas manufaturas é abastecido por produtos chineses. É só você ir à loja e você olhava, você percebia, né? Então, essa é a inflação, e aí eles vão subir a taxa de juros. Legal. Eles sobem a taxa de juros, a economia que já está desfalecendo vai morrer, né? Vai morrer numa recessão, e aí, certamente, como o corpo está no necrotério, você não tem como imaginar como ele vai reviver. Vai cair a inflação, certo? Sem dúvida. Mas às custas de os resultados, se essa prévia do Banco Central tiver certo, nós estamos entrando já numa recessão técnica, né? Sim, sim. Recessão, vai ser uma recessão mesmo, sem dúvida. Está apontando para isso, o mercado está antecipando isso. E aí, claro, a inflação, dada a rigidez cadavérica do corpo, a inflação vai cair, né? E aí não se sabe o que é pior. Se é uma inflação de 7% comendo desgraçadamente a renda dos mais pobres, ou se é a recessão comendo os empregos e deixando que a sua inflação seja infinita, porque se a renda é zero, a inflação é infinita, não é isso, Gabriel? Exato. Se a renda do cara é zero, qual é a inflação dele? Infinita. Agora, Gabriel,
Quer dizer, nós tivemos esse choque aí, vamos chamar isso de choque de juros, né? Se você pensar de março para cá, 5 pontos, quase 6 pontos percentuais, caminhando para, se tiver essas previsões tiverem certas, até o início do fim do primeiro trimestre do ano que vem, nós estamos falando de 11%, 12% ao ano de juros, né? Quer dizer, não havia outro instrumento, não, para se usar? Essa pergunta é ótima, se não havia outro instrumento. Acho que essa é a pergunta que a gente deveria colocar no centro do debate da política monetária, porque quando a gente analisa, e a gente tentou fazer isso nesse texto, né, professor, a realidade do Brasil e dos outros países que estão encarando o problema da inflação, com certeza o diagnóstico da origem tem uma similaridade, ou seja, esse diagnóstico de que você está com um gargalo de oferta em função de uma retomada da demanda. Mas diferente do resto do mundo, que historicamente aplica a política monetária para subir taxa de juros, para refrear a demanda, para tentar conter a inflação, aqui, quando a gente sobe taxa de juros, refrear a demanda não é o objetivo perseguido, e sim um efeito colateral indesejado do verdadeiro objetivo de subir a taxa de juros, que é fazer o quê? Conter a desvalorização cambial. Quando eu subo a taxa de juros aqui no Brasil, o que eu estou tentando fazer é aumentar o prêmio para quem tem posições em reais, para que isso aumente a demanda pela nossa moeda e contenha a desvalorização cambial, que é o que está gerando o processo inflacionário. Isso acontece há muito tempo, né? E o Beluso tem algumas narrativas que a gente pode contar, e esse ponto que o Beluso foi muito educado ao falar sobre, olha, a hesitação sobre a desvalorização cambial, porque tinha a questão do poder de compra. Se você pegar desde os anos 80, historicamente, o economista que está no governo, que diz para o presidente que deve se manter algum tipo de ganho de poder aquisitivo por valorização cambial, é aquele que se torna o dono do ouvido do presidente, porque gera muito apoio de popularidade e garantir esse tipo de poder. Só que o que está acontecendo faz 30 anos que a gente tem um único remédio, ou seja, essa é a única opção, a gente tem um único remédio para combater toda vez que tem algum tipo de desvalorização cambial, toda vez que a relação prêmio e risco em ser detentor de posições em reais e em dólares gera processo inflacionário, a gente tem que subir taxa de juros, e a taxa de juros está olhando para a política norte-americana e política cambial e a revelia da situação do emprego e da renda do país. Então a gente fica com um remédio que, de alguma maneira, ameniza os sintomas, mas não foi feito para atacar este tipo de doença. A doença está cada vez mais crônica e os efeitos colaterais do remédio são cada vez piores. Ou seja, eu tenho o ambiente de câmbio valorizado que detonam a indústria, detonam a competitividade nacional, ou eu tenho cenários de inflação que reduz o poder aquisitivo da população, acompanhado de juros altíssimos que vão complicar totalmente qualquer tipo de alternativa de investimento que possa gerar emprego e renda. Este é o cenário que a gente está vivendo há muito tempo. Então, assim, só para até fazer um parênteses, acho que é importante botar no debate, a burrice desempenha um papel essencial na economia, mas também existe esse elemento, ou seja, mesmo quem está, às vezes, tocando a política monetária, ele tem consciência de que não existe uma inflação de demanda no país, mas a ferramenta que ele tem para tentar conter a inflação é aumentar o prêmio para os detentores de moeda doméstica, de real, via taxa de juros, com todo esse efeito destrutivo que tem na economia. A gente passou da hora de a gente trocar o tratamento. Esse paciente não está melhorando e está sentindo mais os efeitos negativos do efeito colateral do remédio do que se beneficiando da dose que ele está tomando. É fundamental que a gente coloque no centro da política, do debate democrático, ampliar as ferramentas para a autoridade monetária para acompanhar aquilo que foi feito no resto do mundo. Perceba, diante de um desafio novo, como foi 2008, as autoridades monetárias dos principais países foram pragmáticos em implementar novos instrumentos para irrigar o mercado com liquidez, achar outras soluções, como operar no mercado secundário para garantir uma taxa de juros futura mais alta, ou mesmo a taxa de juros de curto prazo mais alta. O fato de que o Brasil detém uma moeda que tem menos poder, porque ela não é uma moeda conversível, né?
isso não significa que a gente deva fazer menos. Pelo contrário, significa que a gente tem que fazer mais para compensar essa deficiência. Ou seja, que a gente precisa ser mais criativo e achar mais soluções para que a gente consiga escapar desse negócio que só está nos levando a isso. Ou é um cenário de que tudo vai bem, porque não há um estrangulamento financeiro externo, porque a relação prêmio e risco favorece o Brasil a poder manter uma taxa de juros um pouco mais baixa, mas geralmente a gente aprecia o câmbio e destrói a nossa competitividade na economia. Ou a gente tem um cenário inflacionário, onde, como o Beluso falou muito bem, a inflação grita mata e a taxa de juros grita esfola simultaneamente. Eu queria, vou levantar algumas questões, pensando numa possível vitória do Lula, que, na verdade, é o cenário mais provável neste momento. Mas antes eu só queria fazer uma pergunta, Beluso, uma espécie de pergunta fofoca para o Gabriel, já que o Gabriel teve até recentemente uma posição importante no mercado financeiro. A minha dúvida é a seguinte: o mercado financeiro acredita mesmo no Paulo Guedes ou é tudo uma piada, uma grande piada? É para mim ou para o Beluso essa pergunta? Não, para você. Para mim? É. Não, eu tenho uma frase famosa que eu já disse até para algumas pessoas, que o trader, o operador de mercado financeiro, ele não tem lado. Ele só quer estar vendido no dia que o mundo acabar. Ele não está torcendo para o mundo não acabar, ele só quer saber antes do dia que o mundo vai acabar e está numa posição vendida. Então, perceba como essa ideia de, eu estou ideologicamente a favor de um ou a favor de outro. É lógico que existe uma narrativa, mas aquela narrativa não é um abraço àquele candidato, é um abraço ao candidato que defende as ideias que lhe interessam. Então, eu acho que o mercado financeiro está contigo e abre assim que possível. Assim que ele tiver a qualquer momento, ele abre com você. Eu acho que existe uma questão de, enquanto ele defender ideias que nos favorecem, ou posições que favorecem a gente, está tudo ok. Senão, eu só preciso saber antes para poder estar vendido. Bem, então vamos lá. Pensando no governo Lula, Beluso e Galípolo, começando por independência do Banco Central. Pensando em medidas que precisam ser tomadas, independente do Banco Central, você arruma uma forma de acabar com isso ou terá que manter? Bom, a independência do Banco Central ela está claramente associada a esse período recente, digamos, dos últimos 40 anos, né? Que indicava que era preciso você impedir a influência política nas decisões do Banco Central, né? Você tinha até uma forma mais atenuada, que era a independência operacional, né? Que é simplesmente não permitir que o Banco Central se submetesse a visões e decisões imediatistas, etc., que ele fosse... Ocorre que a independência do Banco Central acabou se concretizando, se realizando numa forma de supremacia política dos mercados financeiros. Quem é que, na verdade, influencia o Banco Central? É só olhar o episódio recente do nosso André Esteves como presidente do Banco Central, né? Como é que é o Boletim Focus, né? Como é que se forma? Há uma relação muito próxima entre o mercado financeiro e o que reflete o poder estrutural do mercado financeiro. Eu quero explicar assim, não se trata, e a gente precisa escapar da ideia simplista e simplória de que se trata de uma relação entre pessoas. Não, se trata de uma relação entre processos decisórios em que o poder está concentrado. No capitalismo de hoje, a financiarização significa sistemicamente, o poder está concentrado nos mercados financeiros. Então, as decisões que o Banco Central toma são todas em relação à formação de expectativas nos mercados financeiros. Ou seja, é uma relação que, aparentemente, nas regras do regime de metas, o que está previsto? Está previsto que o Banco Central coordena as expectativas do setor privado. Mas, na verdade, verdadeira ocorre ao contrário, né? Quer dizer, como é uma relação entre duas formas de existência, de vida numa economia de mercado capitalista,
que é inexoravelmente financeira, né? O poder pende para aqueles que, na verdade, têm mais capacidade de influenciar. Então, a ideia de que o Banco Central vai coordenar as expectativas do mercado é uma ideia, digamos, simplória, porque significa que quem de fato tem menos poder vai mandar em quem tem mais poder, né? Não vai. Ocorre o inverso, né? Então, e essa construção dessas relações de poder são muito importantes. E tem a ver, inclusive, com essa questão dos instrumentos que o Gabriel estava mencionando, os instrumentos de política econômica. Uma das consequências dessa situação, digamos, moribunda do capitalismo tal como ele existia antes, é o fato de que os instrumentos de política monetária, de política econômica, estão completamente inadequados. O exemplo está sendo dado agora com essa inflação, completamente inadequados em relação às questões que ele quer tocar, né? Mas como as concepções elas têm uma sobrevida, né? E isso significa que vai haver uma insistência recorrente em você fazer as mesmas coisas, como dizia o Einstein, né? Você, na verdade, fazer as mesmas coisas depois que elas demonstraram estar erradas, você... Esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas é definição de loucura. De loucura, é definição de loucura. Nós estamos numa situação de insanidade, na minha modesta insanidade, que é coletiva, né? Não é um problema de individual ou B. Aí o Nietzsche dizia que a insanidade, quando é individual, é recriminada. Quando é coletiva, ela é a regra, dizia o Nietzsche. É a regra, é isso mesmo. Exatamente. Gabriel, e aí? Eu acho que para um novo governo, não sendo um governo Bolsonaro, eu acho que tem dois pontos que precisam ser chamados a atenção, né? Um é esse negócio que o Beluso comentou, da empresa do Banco Central, estabeleceu mandatos descasados com os mandatos dos presidentes da República. Então, você teria aí 2 anos de Banco Central que seriam ainda o Banco Central que está aí, pelo menos 2 anos. Então, isso já revela um ponto relevante ali sobre um bom pedaço da política econômica ali, né? Eu acho que, lógico, o Banco Central, ele persegue metas que foram estabelecidas pelo Copom, né? Então, assim, que hoje, eu acho que o ponto relevante que a gente precisa discutir é tanto as metas são estabelecidas e as ferramentas para colocar essas metas, não? Ou seja, você vai continuar trabalhando simplesmente com perseguir uma taxa de juros através da remuneração overnight, com as operações compromissadas, se é só isso. Apesar de que em 2020 a gente viu uma atuação combinada com o Tesouro que foi interessante, ou seja, quando deu as taxas de juros mais altas, o Tesouro não sancionou aquelas taxas de juros mais altas e veio encurtando aquilo que a gente chama de duration da dívida para conseguir rolar a dívida com custos mais baixos, e isso reduziu significativamente o custo da dívida ao longo de 2020, né? Então, mas acho que existe esse lado sobre Banco Central, e acho que provavelmente a gente veria retornar a divisão, né, do ministério chamado hoje Ministério da Economia, o superministério, nos ministérios que a gente tinha anteriormente, né? Ou seja, um fracionamento de novo desse ministério para que você pudesse ter uma política mais especializada, vamos dizer assim, do ponto de vista proativo para a recuperação da economia. Mas a gente está assistindo que mesmo voltar a investimento, que não sofram como estão sofrendo as taxas de juros de longo prazo agora, que a gente não fique dependendo simplesmente das compromissadas e passe a fazer depósitos remunerados, por exemplo, que a gente possa atuar em maneiras de conter a desvalorização cambial, que não seja só subindo a taxa de juros. Esse ferramental acho que é fundamental para a gente não ficar nos mesmos equívocos que a gente vem cometendo há muito tempo. Pois é, eu queria adicionar uma observação aqui, 2, aliás, que eu e o Gabriel escrevemos lá há tempos atrás, um artigo em que nós, diante dessas visões sobre a independência do Banco Central, nós sugerimos, ironicamente, que o presidente do Banco Central fosse eleito num sufrágio universal e escolhesse o presidente da República.
Exato. Né? Gerou muita crítica para a gente. O pessoal não entendeu. A ironia aqui no Brasil é complicada. Mas eu queria citar uma outra coisa que o Gabriel falou que é importante e que também os bancos centrais, digamos, sobretudo o Federal Reserve, foi se ajustando a isso, né? Foi a gestão da curva de juros, né? Para impedir que você tivesse uma configuração negativa com a inversão da curva, etc, etc. Diga-se que um cara mais ou menos experiente, que trabalhou muitos anos no mercado financeiro, um tal de John Maynard Keynes, no pós-guerra ele indicou: vocês têm que regular a emissão de títulos priorizando os mais curtos, para dar mais flexibilidade à política monetária. De uma certa forma, não vou dizer exatamente, o que o Federal Reserve está fazendo é isso, né? O que ele está fazendo? Ele está regulando a curva de juros, ele está, na verdade, impedindo que você tenha esse fenômeno ao comprar os títulos mais longos, né? Ao comprar os títulos mais longos e botar no balanço dele. É mais ou menos, sabe quanto é o percentual? Você sabe, né, Gabriel? Você também, acho que sabe, o percentual de títulos emitidos que estão no balanço do Banco Central? Quanto é? Desculpa, Beluso, não entendi o percentual de títulos. Hoje tem 8 trilhões, né, 8 trilhões de balanço. Ativo, né, do ativo do Fed hoje, mas o quanto que é título público do governo, eu não sei te dizer. O público é 50% dos títulos emitidos estão no Banco Central, porque eles estão regulando a curva de juros. Né? O Japão determina a taxa da curva a termo inteira, né? Ele não determina só a taxa de juros de curto prazo, o Japão faz a curva toda. Então, o que está acontecendo é que está uma perplexidade, afinal de contas, os bancos centrais se tornaram mais políticos, né? Pergunta um idiota, faz essa pergunta, se tornaram mais... Não, eles, na verdade, estão respondendo a uma necessidade incontornável de você regular a liquidez na economia e impedir que o sistema entre em colapso. Isso não é vamos dizer que isso não é sem risco, né? Porque como você estimulou muito a valorização dos ativos, né? Sobretudo nas bolsas, agora a retração é complicada, né? Se você acha que você vai voltar à normalidade, esse conceito de normalidade não se aplica, né, Gabriel, aos mercados financeiros. Não tem normalidade. E é interessante a gente ver como a autoridade monetária lá está sendo ultra cautelosa, para usar de novo a metáfora da medicina aqui, né, em retirar os medicamentos para ter certeza que o paciente se recuperou, em não aplicar um medicamento que pode atrapalhar a recuperação do paciente. E a gente aqui totalmente convalescido, numa economia que vem sofrendo, já vinha sofrendo há décadas problemas crônicos, e ainda agora sufocada com a pandemia, a gente está fazendo o mais célere e intenso aperto monetário que está sendo assistido, né? A gente fez essa alta que o Sérgio comentou tão bem. Só que a gente vai para a pergunta definitiva aqui, eu vou fazer uma pergunta simplista, típica de jornalista. Se vocês quiserem responder, tiverem vontade de responder, é o seguinte: se um próximo governo aí, que não seja o Bolsonaro, que queira colocar esse país nos trilhos, ou tirar a gente desse fundo do poço, pensando aí em umas 4 ou 5 medidas assim, essenciais, Beluso e Galípolo, quais seriam? Olha, é preciso recuperar, em primeiro lugar, o investimento público, que caiu a níveis assustadores. Nunca foi tão baixa a participação do investimento público no Brasil. E aí você entra com uma resistência, né, muito grande. Veja que o Paulo Guedes está antecipando a entrada de 500 bilhões de dólares de investimento no Brasil. Quer dizer, é um sujeito que não tem noção de nada. Vamos falar a verdade. Né? Ele vive na ilha da offshore dele. Vive na ilha da fantasia, né? Fazendo formulações absurdas.
Então, eu vou ter que recorrer de novo ao Biden. Nos Estados Unidos também você tinha uma resistência muito grande, mas a exigência das circunstâncias botaram o governo Biden fazendo um programa de infraestrutura que foi aprovado agora de 1 trilhão e 200 bilhões. Né? Então, começa, quando me perguntam essas coisas, eu falo, nós vamos vencer essa dicotomia, essa oposição entre Estado e mercado. Isso é uma barbaridade. Você tem complementariedade, é claro que ela tem que ser realizada como se você estivesse tratando de componentes de um sistema, de um conjunto de relações que configuram um sistema. Então, se alguém me apresentar algum momento em que o mercado funcionou sozinho, na história do capitalismo, eu dou o prêmio Nobel para ele. Né? Por quê? Porque ele fez uma descoberta inacreditável. Né? Então, nesse momento em que todas as expectativas estão negativas, estão combalidas, né? O Estado tem que fazer o seu papel, né? Inclusive combinando com o setor privado, como é a tradição brasileira. A tradição brasileira é essa. Né? Só os liberais de carrocinha de cachorro é que acham sempre que você tem que diminuir o Estado. O que significa isso, diminuir? Né? Você tem que ter um Estado que seja capaz de articular, de organizar, porque o setor privado, nessa altura, nesse momento, não tem capacidade por si mesmo de engendrar uma recuperação da economia. Então, vamos começar com o básico. Né? Vamos ver uma articulação, uma forma, e mais. No Brasil, há um desprezo muito grande pela organização institucional da economia. Ou seja, o Gabriel falou na criação dos ministérios, mas não é só isso, você tem que criar instâncias, né? Na economia. Por exemplo, né? Você tinha, há um tempo atrás, uma capacidade de formulação de projetos, etc., dentro do Estado, que você terminou com ela. Acabou. Isso começou com o Fernando Henrique. Você foi destruindo a capacidade de formular projetos competentes, né? Que estavam na burocracia de Estado, gente da maior competência, engenheiros, economistas, etc. Isso sempre presidiu o desenvolvimento brasileiro, né? Além de você ter que criar, como o Juscelino criou, os grupos executivos, que eram formados por burocratas e por empresários. Eu conheci vários empresários que participaram desses grupos. É uma forma de você ajudar a administrar. Né? E a outra forma é você ter um conselho, não ter um economista mandando, mas ter um conselho como, na verdade, nós tivemos no passado, para que isso pudesse ser decidido coletivamente. Então, você tem que fazer uma reforma institucional para fazer com que o Estado brasileiro recupere sua capacidade de gestão, porque, na verdade, o que fizeram nos últimos anos foi destruir essa capacidade de gestão. Essa ideia de concentrar no Ministério da Economia o planejamento, mais o Ministério do Trabalho, né? Também, isso é um negócio de uma insensatez que não tem nome. Né? E como nós desprezamos muito a construção institucional, começamos a desprezar, nós que fomos, na verdade, exemplos, tanto que os chineses vieram aqui para nos consultar, que as pessoas não sabem. Vieram aqui nos anos 80, quando a gente está começando a ir para o saco, e eles estavam começando a se recuperar, vieram consultar, vieram olhar o exemplo brasileiro. Né? O que nós estamos fazendo é destruir toda essa arquitetura institucional. Isso é muito mais importante do que a gente fazer uma discussão, é tão importante quanto, diria, fazer uma discussão só macroeconômica, que a macroeconomia não ocorre no vácuo, ela ocorre no ambiente institucional, de organização institucional. É isso que eu tinha a dizer. Galípolo? Eu vou tentar não me alongar aqui muito, mas, assim, passando por um diagnóstico primeiro, acho assim, se a gente olhar para o que o Estado brasileiro virou nos últimos anos, ele é uma grande máquina de concentração de renda, né? Ele arrecada tributando de maneira igual os desiguais, o que significa que quando mais de 50% da arrecadação vem dos tributos sobre consumo,
Independente da sua renda, você vai pagar a mesma quantidade de imposto na geladeira, na lata de refrigerante, no saco de arroz. E, simultaneamente, a gente tem essa situação no Brasil, quando a gente olha para um prazo de 90 para cá, por exemplo, que sempre deixa muito assustados os teóricos, porque aquela relação entre prêmio e risco, que se coloca sempre como uma lei da economia, ela não é obedecida, que a gente tem prêmio de mercado negativo. O que significa isso? Que os títulos públicos oferecem prêmios maiores ao longo do tempo do que, por exemplo, a quem corre mais risco investindo em bolsa, que é um ativo ultralíquido, quiçá falar em ativos reais. E aí você entende que o país é uma máquina de tirar dinheiro de quem tem menos e transferir para os detentores da dívida pública. Fazer uma grande reforma tributária é uma coisa que exige tempo, é complexo, exige maioria, e especialmente em momentos de crise é sempre muito complexo de se fazer. Mas acho que já existem medidas que dá para você tomar de start para começar a colaborar com isso. De um lado, eu acho que é restituir os poderes que tinham sido atribuídos à autoridade monetária durante a PEC da Guerra. A PEC da Guerra tinha autorizado a autoridade monetária a atuar no mercado secundário para fazer isso que o Beluso comentou, que é atuar ao longo de toda a curva de juros e, inclusive, na formação de preços de ativos privados no mercado. Isso havia sido colocado, eu acho um ponto relevante a se colocar. Que se utilize também os depósitos remunerados, porque isso facilita que você consiga ter um pouquinho mais de competição nos bancos, eu posso depois explorar isso com calma numa outra oportunidade, e reduz uma boa parte da dívida pública aparente, que a gente usa aqui, dívida bruta, que na verdade é simplesmente uma instrumentalização da política monetária, são emissões de títulos para fazer a operação compromissada e fazer bater a taxa de juros. Então, os depósitos remunerados eu acho essenciais que a gente consiga utilizá-los de maneira crescente para isso. Simultaneamente, a gente precisa fazer com que aconteça investimentos que vão redirecionar recursos. Explico, o Beluso falou ontem, inclusive, na Globo News sobre isso. O dinheiro público não está num cofre, numa caixinha, não é um estoque guardado. Ele é um fluxo. O que interessa a gente analisar são as dinâmicas das velocidades de crescimento. Então, o que interessa para o Estado é direcionar recursos para onde, inclusive tomando dívida, inclusive fazendo crédito, para onde vai gerar um crescimento do PIB superior ao crescimento da dívida. E aí, fazer investimento em infraestrutura social é essencial. E quando eu falo em infraestrutura social, eu estou falando desde portos até educação. É uma coisa ampla, passando por saneamento, por exemplo, né? E aí a gente tem duas coisas que são relevantes. Uma primeira é direcionar recursos que hoje vão majoritariamente buscar esses juros altos de títulos públicos, que são títulos livres de risco, e não geram investimento, ou seja, isso engorda a dívida e não engorda o PIB. Então, se eu tenho hoje uma taxa de juros de 10 anos que paga 12%, eu tenho uma grande atratividade a não fazer um investimento em algo que vai gerar um crescimento do PIB. Nesta forma de coordenar e puxar esse recurso para cá, é tão importante aquela política monetária que possa atuar nessa taxa de juros longa, quanto a atuação dos bancos públicos, para que ele consiga fazer esse processo pedagógico de atrair recursos de fundos de pensão, de investidores institucionais, para reverter para esses tipos de projetos que têm essa capacidade. Simultaneamente, o Estado precisa oferecer garantias para esses tipos de investimentos de longo prazo que têm capacidade de gerar crescimento. O Constituinte foi muito inteligente ao deixar a execução da política pública nos entes subnacionais, porque realmente não fazia sentido você deixar um cara lá em Brasília decidindo onde ia ser construída a escola naquele município, ou aonde vai passar a linha de ônibus. Mas o poder financeiro segue com a União. Então, para eu fazer um investimento de longo prazo num ente subnacional, existem os riscos de gestões que vão mudando e poucas pessoas têm apetite para isso. Ou seja, muitas vezes você compara e as pessoas dizem assim, o pessoal que gosta de dizer que o problema é cultural brasileiro. No Peru, o sujeito faz um contrato de 20 anos, 30 anos e não precisa de garantias. Aqui no Brasil precisa. No Peru, quem contrata é a União. Você deter um título de dívida com quem tem o poder de emitir moeda é muito diferente de você deter um título de dívida com o município da Galipolândia. Assim, é muito distinto. Então, você ter garantias da União, com títulos da União, para investimento, para lastrear investimentos de longo prazo, vai fazer isso que o Beluso falou, vai oferecer um horizonte de investimento para a iniciativa privada, de uma recorrência de investimento coordenada pelo mercado, pelo Estado, que dá conta, inclusive, de reduzir as taxas.
e gerar investimentos para que o PIB consiga crescer mais do que a dívida ao longo do tempo e que a gente consiga gerar emprego. Mas, enquanto isso, é fundamental também que a gente restabeleça uma política de transferência de renda que não seja do governo, e sim que seja do Estado. A gente teve uma mudança essencial nas relações de trabalho. Hoje, a maior parte da ocupação não é uma ocupação assalariada. Essas são pessoas que dificilmente conseguem ter uma ocupação e que não podem ficar doentes, que dificilmente vão conseguir se aposentar, que não podem tirar férias. Então, programas de transferência de renda como política de Estado, para garantir condições mínimas de subsistência, vão ser cada vez mais importantes nesse novo arranjo entre capital e trabalho que a gente se assiste na sociedade moderna. Bem, eu agradeço bastante ao Beluso e ao Galípolo. Antes das despedidas gerais, eu só queria lembrar aqui que daqui a pouco, quem está nos assistindo, se gosta da programação aí do canal da Carta, acompanhe o Poder em Pauta, que o repórter André Barrocal vai entrevistar o cientista político Gaspar Estrada, da Cienspo, e eles vão comentar um pouco tanto a viagem do Lula à Europa, quanto a viagem do Bolsonaro ao Oriente Médio, falar um pouco das diferenças. Eu queria agradecer muito, bastante mesmo, ao Beluso e ao Galípolo, lembrando que o início dessa conversa aqui foi por conta do novo livro que eles lançaram, que é O Dinheiro, o Poder da Abstração Real. Vocês podem comprar, obviamente, tanto na Amazon, nas livrarias, quanto também no site da editora Contracorrente. Beluso, muito obrigado, e Galípolo também, muito obrigado, até a próxima. Saibam que, obviamente, o Beluso a casa dele mesmo, o Galípolo também. É uma honra, e obrigado. Tchau para vocês. Eu que agradeço, foi um prazer, Sérgio. Obrigado, Beluso. Até a próxima. Até.